explica para a gente, então, sobre essa questão, né, que a gente sabe, né, do milho, teve todos os impactos climáticos também, que acabaram prejudicando aí bastante a cultura. Agora, qual é o cenário que a gente pode esperar aí para os próximos meses? Porque a gente sabe que nós também, né, precisamos desse tipo de alimento, mas os pecuaristas também estão sofrendo bastante com essa alta dos insumos, inclusive com a questão do milho, né? Exatamente. O cenário, particularmente em relação ao milho, a soja e demais commodities, é um cenário de expansão. A tendência é que nos próximos anos as lavouras continuem crescendo e a oferta vai aumentar. O grande problema é que a manutenção do real desvalorizado acima de R$ 5 por dólar e o aquecimento da demanda mundial por alimentos vai ampliar as exportações. E isso vai deixar o mercado interno sob risco, né? De maneira nenhuma o governo vai cogitar uma possibilidade de fazer como a Argentina fez alguns anos atrás, de taxar exportações. Isso não vai acontecer no Brasil. Então, o caminho, a alternativa, é estimular a produção interna e criar mecanismos para que esse problema seja sanado. Recentemente, a alternativa encontrada foi reduzir as alíquotas de importação para importar milho, o que é uma contradição, né? O Brasil exporta milho e reduz as tarifas de importação para ampliar nossa oferta interna com produto estrangeiro. Essa é uma medida que, do ponto de vista estratégico, ela não é conveniente. Então, o desafio nos próximos anos vai ser tentar resolver essa situação. Então, volto a repetir que uma das alternativas possíveis, não a única, mas uma das alternativas viáveis, é aumentar o incentivo à produção de alimentos a partir da nossa agricultura familiar, que uma parte da sua produção também é exportada, mas uma outra grande parte ela pode ser destinada para abastecer o mercado interno. Só lembrando que esse problema da inflação, ele é extremamente sério, porque ele rebate principalmente na questão da renda do trabalhador, né? Dados do DIEESE do ano passado dão conta que em cidades como São Paulo, os preços médios dos alimentos subiram quase 25% em 2020, bem acima da inflação. Em capitais como Florianópolis, por exemplo, até meados do ano passado, 60% da renda de um trabalhador médio era para comprar alimentos. Então, essa questão da oferta interna de alimentos voltada para o mercado interno é um tema central que deve ser levado em conta em uma estratégia de recuperação da economia brasileira pós-pandemia. Volto a repetir, o nosso agronegócio ele tem um papel importante de gerar divisas para o país. Isso é inquestionável, mas nós não podemos descuidar dessas questões relacionadas ao abastecimento interno, porque isso vai gerar um problema insustentável, certo? Então, esse é um grande desafio a ser enfrentado nessa estratégia de recuperação da economia pós-pandemia. Muito bem, professor. Para a gente encerrar, eu quero só abordar um tema com o senhor, que é o seguinte: como é possível que haja fome em uma nação que possui um agronegócio tão pujante? Pois é, essa, Daniela, é uma pergunta que muita gente faz no Brasil, né? Uma pergunta inquietante. Bem, o Brasil, só uma rápida contextualização, o problema da fome, ele assola o Brasil de longa data, né? Principalmente as regiões norte, nordeste, né? Mas é um problema que se espalha também nas periferias das grandes cidades do país. Em 2014, o Brasil conseguiu uma conquista sensacional. Nós saímos do mapa da fome da FAO, né, em 2014. Só que desde então, os indicadores sobre fome, sobre insegurança alimentar em nosso país, eles vêm piorando. Só para vocês terem uma ideia, mesmo antes da pandemia, em 2018, o Brasil já tinha
10 milhões de pessoas passando fome nas áreas urbanas e rurais do nosso território. Em dezembro do ano passado, esse número havia saltado para 19 milhões de pessoas. E o dado mais recente que nós temos, de maio desse ano, segundo estudo da Unicef, é que em torno de 27 milhões de pessoas com idade acima de 18 anos estão em situação de insegurança alimentar grave, fome, né? Então, o que é um indicador terrível e que mostra a gravidade da crise social que nós enfrentamos, né? Um dos fatores explicativos dessa situação de fome é a alta dos preços dos alimentos, é a inflação, como eu acabei de citar anteriormente. E uma das explicações para essa inflação acelerada é a redução da oferta interna de alimentos, porque as áreas agrícolas do país estão cada vez mais dedicadas à produção de commodities para exportação, aproveitando esse câmbio da forma que está e a demanda internacional aquecida. Isso é um fato. Mas outros fatores que explicam essa situação, o professor Graziano da Silva, que foi ex-diretor da FAO, ele destaca muito isso. Um dos problemas maiores também é a falta de renda. Né? Como vocês mostraram na reportagem anterior, o Brasil ele atravessa uma situação de desemprego extremamente elevado. Então, mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas. A pobreza no nosso país, desde 2015, ela avançou substancialmente, tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais. E essa situação toda, junto com a crise acelerada pela pandemia, gerou uma perda de renda substancial para as famílias. Porque o problema da fome no nosso país não é só falta de alimento, porque as pessoas podem, com dinheiro, comprar alimentos processados, né? O nosso problema maior é a questão da renda, porque a maior parte da população, principalmente da população de baixa renda e no campo principalmente, ela está sem renda. Então, o país precisa recuperar o crescimento econômico, o país precisa recuperar o valor do salário mínimo para que a renda da população aumente e a sua capacidade de consumo também. Enquanto isso não acontece, nós temos que apostar em medidas emergenciais, né? A recuperação do auxílio emergencial para garantir essa transição e, no meio tempo, um investimento pesado numa política de geração de renda. No caso do meio rural, eu defendo que essa política de geração de emprego e renda deve ser voltada para a agricultura familiar, porque ela pode ajudar o país a resolver esses problemas que nós estamos enfrentando no presente, a inflação, o desemprego e a situação de insegurança alimentar. Certo? São questões aí, né, professor, que realmente tem aí assolado bastante a população e agora a gente tem essa ajuda para os agricultores familiares aí que acabaram aí de aprovar e a gente espera que pelo menos isso possa ajudar a população. Infelizmente, a nossa hora aqui está esgotando, mas a gente quer agradecer muito a participação do senhor aqui e já fazer um convite para uma próxima aí, oportunidade aqui conosco, viu? Eu agradeço muito, caro Marcelo, Daniela, foi uma satisfação participar do programa e fico à disposição para contribuir em outras oportunidades. Muito obrigado.